com o Salmo de número 71. Salmo 71. Jesus está aqui. Você já pode falar com Ele, você já pode dizer obrigado, Jesus, porque Tu estás aqui conosco. Em Teu nome é que nós estamos aqui reunidos. E para a Tua glória, para o Teu louvor. Aleluia. Salmo 71. Todos juntos. Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e Te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a Tua justiça e de contínuo os feitos da Tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a Tua justiça, a Tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a Tua força e às vindouras o Teu poder. Ora, a Tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a Ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também Te louvo com a lira, celebro a Tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu Te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a Tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Aleluia. Voltando agora para o Salmo de número 7, penúltimo versículo, versículo 16. Salmo 7, versículo 16, Davi diz: A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Repitam vocês bem forte esse versículo.
Esse versículo 16, juntamente com os dois versículos anteriores, versículos 14 e 15, Davi declara o caráter, o perfil do homem ímpio. Por isso ele diz desde o versículo 14: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. E nesse de hoje, continuando, a sua malícia, ou seja, a malícia do ímpio, lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O que Davi está relatando neste versículo 16, ainda sobre os ímpios, é algo que tem a ver com a lei universal de Deus da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Amados, essa lei é infalível. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, essa lei se cumpre. A lei da semeadura. O que o homem semeia de bem, ele colhe de bem. O que o homem semeia de mal, ele colhe de mal. A má semeadura também é falada dela em Provérbios, num dos versículos daquele livro que diz: quem semeia ventos, colhe tempestade. O ímpio, o que ele faz? Ele semeia malícia. É uma vida cheia de malícias, palavras maliciosas, piadas maliciosas, conversas maliciosas. O ímpio vive na malícia. E aqui diz que a sua malícia lhe recai sobre a cabeça. A malícia que ele semeia, ele também vai colher, ela vai se voltar contra ele próprio. E o que o ímpio também semeia é a sua violência. Nós nem precisamos mais ler ou ouvir jornais pela televisão, porque a gente, sem ligar no jornal, já sabe que vai ter notícias de violência. Vocês já viram jornal algum dia na vida de vocês que não teve uma notícia de violência? Eu não me lembro de nenhum dia que eu vi um jornal e falei: puxa, esse jornal hoje não trouxe nenhuma notícia de violência. Todo jornal tem notícia de violência. E isso, as notícias, os eventos que são noticiados, que são reportados, que são colocados na mídia. Fora aquilo que nós nunca veremos na mídia. Fora as atrocidades que acontecem por esse mundo afora e que nós nunca veremos num jornal. O ser humano se tornou um ser violentíssimo. Por isso é uma justa oração quando nós todos os dias pela manhã nós oramos assim: Senhor, livra-me do homem violento, livra-me do homem maligno, livra-me das ações dos homens maus, proteja-me, Senhor, proteja a minha casa, proteja a minha família, proteja a nossa congregação, proteja os nossos irmãos, proteja-nos do homem mau, porque o homem é mau, ele premedita violência e ele não poupa os seus recursos para realizar a violência. É o mundo do pecado. O pecado causou isso no homem. O homem não ama,
O homem odeia. E o homem está prestes a matar o outro homem o tempo todo. Por isso, amados, é que nós temos que estar cobertos pela proteção do Senhor e andar nesse mundo com toda prudência, com toda prudência, especialmente aí no trânsito, onde as pessoas transformam o trânsito num trânsito violento, onde pessoas no trânsito estão prontos para matar o outro do outro carro sem nem conhecer quem era, e manifesta logo um ódio, uma coisa assim horrorosa. Quando isso acontecer, amado, encosta o seu carro, fica quieto, não responda na mesma violência, na mesma provocação. O homem violento, a sua violência vai cair sobre a sua própria mioleira, quer dizer, sobre a sua própria cabeça. Quem semeia violência vai colher violência. Aquele ditado está certo: violência gera violência, porque isso é a lei da semeadura. Nós que somos filhos de Deus temos que aprender a jamais pagar o mal com o mal. Mas por mais males que recebamos dos outros, aprendamos com Jesus a pagar com o bem, a orar por eles, a abençoá-los e estar prontos a fazer o bem em nome de Jesus. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine isso. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu sabes que vivemos em um mundo repleto de malícia, repleto de violência. Mas nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco todos os dias para nos guardar, para nos proteger, para nos resguardar de todo mal, de todo homem mau, de toda violência, e para nos ensinar a mostrar diferença disso em nossas atitudes. Mostrar que o Senhor tem feito coisas diferentes na nossa vida e por isso as nossas atitudes são diferentes dessas. É por isso que oramos a Ti, Senhor. Por isso que louvamos o Teu nome. É por isso que nos reunimos aqui em Tua presença. Porque o que nós queremos, Senhor, é ser diferentes. É ser bem-aventurados, ser benditos. Benditos os humildes, benditos os mansos, benditos os pacificadores. Foi isso que o Senhor nos ensinou e é disso que o Senhor nos chamou, para que nós andemos na Tua presença com toda justiça, com todo amor, com toda santidade. Por isso, aleluia. Vamos nos alimentar do maná celestial que o Pai nos deu, a Sua palavra. Está em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Eu quero ler com a pastora Isolina. Os homens leiam comigo os versículos ímpares, as mulheres com a pastora Isolina os versículos pares. E vamos pedir que o Senhor mande com uma palavra a todos que estão enfermos, ou todos que estão fracos, precisando ser fortalecidos no Senhor. Todos que estão tristes, para que o Senhor alegre os corações. E todos que estão debaixo de qualquer necessidade,
e que só o Senhor pode suprir a essa necessidade. Aleluia. Vamos colocar todas essas pessoas que o Senhor já conhece na sua presença e também lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Então vamos ler em oração, todos os homens comigo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Tendo isto os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo,
porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Aleluia! O versículo 44, Jesus diz: todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Essa pedra a qual Jesus se refere é Ele mesmo, que é a palavra de Deus. A pedra representa o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento sólido, o único fundamento sólido sobre o qual uma vida pode ser edificada para a salvação. Fora dessa pedra não há salvação. Esses que caem sobre a pedra, ou a pedra cai sobre eles, ou como disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, os que tropeçam nessa pedra, e Pedro ainda coloca que foi para isso que eles foram postos, para tropeçar. Todas essas pessoas representam aqueles que não edificam as suas vidas sobre a palavra de Deus. Porque quem não edifica a sua vida sobre a palavra de Deus é aquele que acha que a palavra de Deus não é a verdade, que não é de Deus.
Eles já têm a ideia própria sobre o que eles querem edificar a sua própria vida. Eles já se sentem donos da sua vida. Por isso eles serão destruídos, porque fora dessa pedra só existe edificação sobre a areia. E os que edificam sobre a areia, grande será a sua ruína. A única maneira de uma vida ser edificada para o céu é sobre esta pedra. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Aleluia. É por isso que congregamos, porque em cada congregação, quando nos reunimos em nome do Senhor, Ele mesmo nos edifica sobre esta pedra, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida. Aleluia. Por essa razão, vamos ficar de pé agora e vamos orar uns pelos outros. E o pedido que vamos fazer a Deus é acerca da edificação espiritual. Amém? Ninguém fique sozinho, cada um se junte a alguém para orar e pedir ao Senhor edificação espiritual sobre a vida do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus. Vamos orar com a pastora Isolda. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque verdadeiramente Tu és a verdade. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque verdadeiramente Tu és a palavra de Deus. Aleluia. Tu és o Verbo de Deus. Tu estavas no começo, Senhor, onde foi criado todas as coisas. E Tu estarás, Senhor, na consumação de todas as coisas. E a Tua palavra, Senhor, é que julgará cada homem que viveu nesta terra. Mas nessa noite, Senhor, conhecendo a Tua palavra, conhecendo os Teus preceitos, nós clamamos a Ti, Senhor, por esta congregação em especial, Senhor. Porque muito ela tem recebido do Senhor. Verdadeiramente ela tem sido edificada na rocha, edificada na Tua palavra, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite, que o Senhor tire toda a mentira das nossas mentes. Aleluia. Que o Senhor leve cativo todo pensamento contrário à Tua palavra. Que o Senhor leve cativo, Senhor, toda mentira, tudo que não procede do Senhor, e nos edifica na verdade, Senhor. A verdade que nós estamos conhecendo, a verdade que nós estamos, Senhor, meditando nela, a verdade que é o Senhor. Nós rejeitamos toda mentira, Senhor. Aleluia. Hoje, onde se comemora o dia da mentira, Senhor, nós declaramos que Tu és a verdade, Senhor. Aleluia. Que Tu és o Filho de Deus. Que Tu és o Deus Todo-Poderoso que desceu do céu e habitou no meio de nós e subiu aos céus, aonde está preparando um lugar para todo aquele que crê na Tua verdade. Para todo aquele, Senhor, que edificar a sua vida na rocha, Senhor. Edificar a vida dele em Ti. Aleluia. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo que tem impedido, Senhor, a nossa vida de ser edificada em Ti. Senhor, nos fortalece nessa caminhada. Aleluia. Nos fortalece, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Aleluia. Nos fortalece, Senhor, pela meditação diária em nossas casas. Nos fortalece, Senhor, pela congregação que temos o desejo de vir e congregar, Obrigado. Senhor. Tira de dentro de nós, Senhor, Aleluia. toda mornidão. Tira de dentro de nós toda a apatia, Senhor. Poderoso. Toda a morte espiritual. Poderoso. Que saia do meio da Tua igreja em nome de Jesus. Poderoso. Todo principado, toda potestade, Aleluia. todos os demônios batam em retirada em nome de Jesus. Liberta a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é firmado na verdade. E aonde tem a verdade não há lugar para mentira, não há lugar para vacilo, não há lugar para indecisão. Nós declaramos que a igreja do Senhor Jesus é firmada na rocha, é firmada na palavra, é firmada na palavra e no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Nós nos escondemos, Senhor. Aleluia. Nós nos escondemos, Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A sombra do Onipotente, Senhor. louvamos. É o lugar seguro onde a sua igreja deseja estar, Senhor, enquanto ela vive aqui nesta terra. Senhor, abençoa cada lar, cada família aqui, Jesus. Nossa fortaleza. Senhor Jesus, visita cada lar. Socorro bem presente. Oxe, canta la bachuri, canta la balaias.
Visita, Senhor Jesus. Senhor Jesus, visita e vai tirando todo o principado e toda a potestade, Senhor. Senhor, vai tirando todo espírito de mentira. Vai tirando todo espírito de mornidão, Senhor. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor. Fecha as portas, Senhor, para todo principado e potestade maligno que não deixe entrar em nossos lares. Amém. Proteja-nos, Senhor, pelo poder do Teu sangue. Proteja-nos, Senhor Jesus. Aleluia. Eu apresento essa congregação diante do Teu altar, Senhor Jesus. Eu apresento diante de Ti, Senhor, os pastores dessa igreja e a família deles, Senhor Jesus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os conduza, Senhor. Obrigado. Porque só Tu podes fazer isso, ó Deus. Obrigado, Jesus. Apresento este lugar diante de Ti, Senhor, que seja consagrado a Ti. Que seja para o Teu louvor e para a Tua glória tudo que acontecer dentro deste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu apresento a nossa congregação de Goiânia, Senhor, aquele lugar. Cada família que já congrega ali, Senhor Jesus. Entregamos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça aqueles que já estão e que o Senhor atraia aqueles que o Senhor tem para atrair, Senhor Jesus. Porque, Senhor, a Tua igreja está sedenta para ouvir a Tua palavra, Jesus. Para ser edificado em Ti, Jesus, na Tua rocha. Proteja-nos, Senhor Jesus. Guarda-nos, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos meditando na introdução da primeira parte. Nós vimos que essa carta tem duas partes. E nós estamos meditando na primeira parte, e essa primeira parte tem uma introdução e um desenvolvimento. E nós estamos meditando na introdução dessa primeira parte, cujo título é Intuito da Admoestação, ou seja, qual o propósito de Paulo ao escrever essa carta para Timóteo. E dentro desse propósito, nós temos que perceber o propósito do Senhor para nossas vidas com essa palavra de Deus, que não é mais agora carta de Paulo a Timóteo, mas é uma carta de Jesus para nós. Aleluia. Glória a Deus. Diga, essa carta é para mim. Não, mas vocês estão muito fracos, hein? Diga mais forte, essa carta é para mim. Diga para o seu irmão, essa carta é para você. Agora levante todos a mão direita e diga, essa carta é para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos vendo nessa introdução que a primeira coisa que Paulo orientou a Timóteo, como pastor da igreja dos Efésios, Paulo enviou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso e deu a ele estas orientações. Então no versículo 3 está escrito: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aleluia. A primeira orientação de Paulo para Timóteo foi que Timóteo corrigisse. Admoestar é corrigir. Admoestar é chamar a atenção de quem está fazendo coisa errada. E como o povo faz coisa errada em igreja. Igreja tem sido o lugar, quase que primeiro lugar, onde as pessoas mais estão fazendo coisas erradas. E ninguém lhe chama atenção. E deixa fazer como se fossem de Deus. Porque lá no trabalho, se fizer coisa errada, ele é mandado embora. Em outro lugar, se ele fizer coisa errada, eles dispensam ele. Logo falam alguma coisa. Ninguém aceita. Mas nas igrejas, ninguém fala nada e todo mundo aceita de boa.
E estão fazendo muita besteira, muita besteira. Ainda ontem um pastor falou comigo, pastor Edivaldo, eu fiquei chocado. Eu fui convidado para pregar num retiro de jovens aí de uma igreja que foram para uma chácara. Eu ia pregar lá no sábado à noite. E eu cheguei lá, fiquei espantado com o que eu vi. Porque para mim não pareciam crentes. Eles estavam num baile. Estavam lá num galpão, colocaram jogos de luz, luz estroboscópica, luzes piscando, luzes vermelhas, azuis, amarelas, piscando, e os jovens dançando músicas assim bem ritmadas, sem letra, só batidão. Fumaça de gelo seco saindo, enchendo o lugar. E eles foram orientados aí todos de branco, dançar lá de branco, porque a luz lá deixava o branco bem ressaltado, e eles ganharam umas tintas de neon, para ficar jogando uns nos outros, e quando acabou estavam todos bem coloridos. Aí, pastor, depois disso eu tinha que pregar a palavra para eles. No meio disso eu tinha que pregar a palavra para eles depois. Depois dessa balbúrdia toda. O que é isso? Um retiro espiritual? Isso é um retiro de uma igreja. E o pastor falou: pastor, eu me senti que eu estava chegando num bordel. Ou numa balada aí dessas qualquer que tem por aí de fim de semana. Coisas estranhas estão entrando aí nas igrejas. E não estão entrando, já entraram. Começaram a entrar há poucas décadas, agora estão bem instaladas aí, como se fossem coisas de Deus e não são de Deus. O que está acontecendo nas igrejas, eu até falei para esse pastor ontem, é o cumprimento da profecia de Daniel, a abominação da desolação no lugar santo. É quando o maligno toma lugar no meio da igreja e ele passa a mandar aí. Não é mais Jesus quem está mandando, o diabo está mandando em muitas igrejas. Isso é coisa muito séria. A igreja sempre esteve debaixo dessa ameaça. A ameaça do diabo é tirar da igreja a palavra. Não importa pelo que vai substituir. Pode substituir por aquelas coisas que as pessoas acham até mais viável, que acham até que é muito de Deus, e substituem a palavra de Deus. Tem igrejas que substituem a palavra de Deus por oração. Diz que oração é mais importante do que a palavra de Deus, que oração está acima da palavra de Deus. Isso é do diabo, isso é mentira. Jesus não edifica a sua igreja sobre a rocha da oração, mas sobre a rocha da palavra. Não foi pela oração que Deus criou e sustenta o universo. Deus criou e sustenta o universo pelo poder da palavra. Não é a oração que é o poder de Deus para a salvação. É a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A oração tem o seu lugar. A oração tem que ser de acordo com a palavra de Deus, porque se ela não for de acordo com a palavra de Deus, ela é abominação diante de Deus. Orações que Deus mesmo fecha os seus ouvidos para não as ouvir, porque são orações iníquas. E toda oração que entra na igreja em substituição à palavra é iniquidade. Mas existe por aí pessoas que fazem cultos de oração, é só orar, porque eles creem que o poder está na oração. O poder está na palavra. O poder está na palavra. O poder de Deus é a sua palavra. A Bíblia não diz nem que a fé vem pela oração, diz que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo.
E é por isso que eu oriento muitas pessoas: pastor, eu estou orando pela salvação dos meus entes queridos. Eu falei: pode parar. Pode parar de orar pela salvação dos seus entes queridos. Comece a pregar para os seus entes queridos. Comece a pregar para eles. A Bíblia não diz que a fé vem pela oração, vem pela pregação. Pregue para eles a palavra de Deus. Agora, se tem vergonha de pregar a palavra de Deus, não vai esconder a sua vergonha atrás de oração, porque Deus não ouve esse tipo de oração. A oração que Deus ouve é a oração conforme a palavra, que é para que seja feita a vontade soberana de Deus. Mas até essas coisas usam para substituir a palavra de Deus. Isso já começou lá no primeiro século. Por isso, no primeiro século, Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, a primeira coisa que você vai fazer lá na igreja de Éfeso é corrigir e mandar essas pessoas pararem de ensinar outras doutrinas. Pararem de ensinar fábulas e genealogias sem fim, que só promovem discussões e não promovem o serviço de Deus na fé. Domingo à noite nós vimos o que é o serviço de Deus na fé, o que promove o serviço de Deus na fé e o que as pessoas devem pregar dentro das igrejas ou deveriam pregar dentro das igrejas. É o versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E nós vimos domingo uma por uma dessas três coisas. Repita comigo: fé sem hipocrisia, consciência boa, amor que procede de coração puro. Essas coisas promovem o serviço de Deus na fé. É sobre isso. Essa é a base da pregação do Evangelho. Por isso nós vimos isso domingo à noite. Continuando agora dentro dessa introdução, olha o que Paulo diz nos versículos 6 e 7. Que, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vocês conseguem ler esses dois versículos? Sim ou não? 1, 2, 3 e todos. Primeira coisa, nós temos que corrigir uma palavra aqui que não está bem traduzida do original. No versículo 6 está escrito: desviando-se algumas pessoas destas coisas. Em português, quando nós lemos a palavra algum, alguma, alguns ou algumas, em português, na língua portuguesa, tem a conotação de poucos, de poucas pessoas. Alguns têm a conotação de poucas pessoas. E aí você lê isso aqui em português e não fica muito preocupada, porque é só algumas pessoas que estão se desviando dessas coisas. Paulo escreveu em grego. E o pronome que ele usou em grego aqui, que é um pronome relativo, esse pronome relativo se está falando não de algumas pessoas. Em grego, esse pronome não tem a conotação que tem em português de pouco. Pelo contrário, ele tem a conotação de várias pessoas.
Portanto, esse pronome aqui, para a língua portuguesa, ao invés de ter sido traduzido algumas pessoas, no lugar de algumas, deveria estar aqui a palavra várias, desviando-se várias pessoas destas coisas. Em português, várias dá a ideia de muitas, enquanto algumas dá a ideia de poucas. E Paulo não está falando de poucas pessoas, mas de muita gente. Muita gente está se desviando de quê? De que coisas? Das coisas do versículo 5, que nós falamos no domingo à noite. Elas estão se desviando do amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Os crentes estão se desviando destas coisas e por isso estão se perdendo em loquacidade frívola. Aqui tem duas palavras em português, mas em grego tem uma só palavra, que significa em português palavras vazias. Loquacidade frívola é conversa fiada. Trazendo bem para o português, isso é loquacidade frívola. Loquacidade frívola é conversa fiada. Jogar conversa fora. Gente que não está falando mais coisas que edificam. Estão apenas falando coisas carnais. Ou ensinando coisas que não são palavras de vida eterna. Ensinando coisas que não são a palavra de Deus. E as pessoas vão se tornando fluentes, porque loquacidade significa uma fluência, uma facilidade de falar, uma facilidade de se comunicar. As pessoas estão só conversando o que não edifica. Ou seja, conversas frívolas, palavras vazias, palavras sem sentido, palavras que não trazem edificação, palavras que não são palavras de vida eterna, porque não são palavras de Deus, são palavras de homens, são palavras carnais, produtos do pensamento humano decaído, da mente humana decaída. Paulo está falando de pessoas de dentro das igrejas, não de fora das igrejas. As pessoas de dentro das igrejas estão se desviando dessas coisas que edificam, que foram faladas no versículo 5, e estão perdendo-se, se perdendo em palavrórios inúteis, em palavras inúteis, palavras vazias. Isso é loquacidade frívola. E nós estamos vivendo nessa época em que muitos pretensos ou falsos pregadores, falsos mestres, estão se tornando famosos. Estão ganhando fama no meio das igrejas pela sua loquacidade frívola. As igrejas, por um tempo, estavam convidando pregadores que tinham conteúdo para pregar. Isso está mudando. Os pregadores que têm conteúdo para pregar estão pouco a pouco sendo rejeitados e não mais chamados a pregar. Os pregadores que as igrejas estão chamando para pregar hoje em dia são pregadores que falam ao coração das massas, que manipulam as massas. E a maneira de manipular essas massas é falando coisas que são agradáveis aos ouvidos delas.
Hoje tem até pregadores de anedotas, pregadores de piadas, piadistas nos púlpitos. Tem um aí que está fazendo o maior sucesso, diz que ele prega para casais, e todo mundo está gostando de ouvir, porque riem do começo ao fim, dão gargalhadas, dão risadas, porque o cara é muito engraçado nas coisas que ele fala. A palavra de Deus não é uma piada. A palavra de Deus não é uma comédia. Mas as pessoas estão procurando coisas que são agradáveis aos seus ouvidos carnais. Aos ouvidos carnais. Tanto esses pregadores, como os que estão ouvindo a eles, que são muitos, estão perdidos em loquacidade frívola. Um desses aí famosos, que tem pregado para jovens aí no Brasil e no mundo inteiro, é um que diz que a Bíblia é a droga dele. E ele cheira a Bíblia como se fosse a droga dele. E ultimamente agora ele diz que a Bíblia é o danoninho dele. Loquacidade frívola. Sabe? Palavrório vazio. Palavreado sem nexo. Em Tito, Paulo também fala deles. Vamos abrir em Tito, depois de Timóteo, das duas cartas de Timóteo, nós vamos para Tito, mas podemos dar uma olhadinha no que Paulo diz. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículos 10 e 11. Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados. Olha essas duas palavras agora. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Hoje são os judaizantes, que estão enchendo as igrejas de judaísmo. É preciso fazê-los calar. A Bíblia diz que não é para ficar ouvindo esses homens. Não, deixa eles falar, que de qualquer maneira estão pregando. Não, Paulo não disse isso aqui não. Paulo está dizendo, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Casas aqui são igrejas, porque as igrejas nessa época se reuniam nas casas. Estão pervertendo igrejas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Sabe o que é isso? Ganhando muito dinheiro para isso. Esses pregadores andam só de avião para cá e para lá, só aceitam ser hospedados em hotéis 5 estrelas, e tem que tirar da igreja, eles só vêm em igreja que dê a eles um grande cachê. Tem que sair levando muito dinheiro dessa igreja, senão eles não vêm. Só aceitam convite onde o cachê vai ser grande para eles. E onde está o que Jesus falou assim, ó? Recebestes de graça dai. Acontece que o que eles estão dando ou pregando não é de Deus, é do diabo, e o diabo cobra. Deus dá de graça, o diabo cobra. E o diabo faz mais sucesso, porque as pessoas preferem pagar o que o diabo está oferecendo do que receber o que Deus dá de graça. Amados, estamos vivendo em tempos difíceis. Eu estou em agonia nesse ano de 2015.
esse é o ano até agora em que eu mais estou orando para Jesus voltar. Porque a coisa está ficando muito feia para o cristianismo. O cristianismo está sendo tomado pelo diabo. Não está havendo lugar para a verdade. As pessoas amam a mentira e odeiam a verdade. E elas amam esses, versículo 10 aí de Tito, pauradores frívolos. O que são pauradores? Pauradores vem de palavreado, de palavra, aqueles que falam. Pregadores vazios. Em 1 Timóteo, nós lemos em 1 Timóteo 1,6, loquacidade frívola. E aqui em Tito 1,10, pauradores frívolos. E diz que eles são enganadores, versículo 11, que estão pervertendo igrejas inteiras, ensinando o que não deve, para ganhar, por torpe ganância, para ganhar dinheiro. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim, nós não estamos, como tantos outros por aí estão, mercadejando a palavra de Deus. Vamos ler vamos achar esse versículo? Segunda Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Quero que todos encontrem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2,17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por gentileza, repitam bem forte esse versículo. O que é mercadejar a palavra de Deus? É pregar por dinheiro. Estão pregando por dinheiro aí fora. E não é por pouco dinheiro não, é por muito dinheiro. Esses pauradores frívolos, esses pregadores de heresia, que com a sua loquacidade frívola estão ficando famosos, estão podre de ricos com as pregações que andam fazendo. São donos dos melhores carros, fazendas, gado, mansões, iates, aviões, jatinhos. São recebidos em tapetes vermelhos nos aeroportos e nas igrejas que os contratam e fazem um limpa nessas igrejas. Pregadores bandidos, ladrões, homens de Belial, homens de Satanás, não são de Deus. De Deus não é assim não, amados. O que estão pregando não é o Evangelho de Cristo Jesus. E o pior de tudo é que passam uma imagem de grandes pentecostais, de grandes poderosos, de grande poder de Deus, e todo mundo pensa, oh, que maravilha. E acontecem milagres. Acontecem milagres, como nós vimos em 2 Tessalonicenses, que são chamados de prodígios da mentira.
Porque quem recebe e vê esses milagres fica cativo dessas doutrinas falsas, achando que isso aí é que é de Deus. Prodígios da mentira. Tudo o que estão fazendo é mercadejando a palavra de Deus. Paulo disse isso aqui em 2 Coríntios 2,17. O apóstolo Pedro também disse na segunda carta, vamos abrir agora, segunda carta de Pedro, lá mais para o fim da Bíblia. Segunda carta de Pedro, Pedro tem duas cartas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, e vocês vão me acompanhar nos versículos 1, 2 e 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. No versículo 1, Pedro começa dizendo do que aconteceu no Antigo Testamento e que também já está acontecendo no Novo Testamento desde o primeiro século, na Nova Aliança. Olha o que Pedro diz. Assim como no meio do povo, esse povo aí é o povo de Israel do Antigo Testamento, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, no Antigo Testamento surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós agora, do novo, da igreja de Cristo, da igreja cristã, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E Pedro está dizendo que esses pregadores vão fazer muito sucesso. Olha aqui, ó. Maravilha, aqui não falou e alguns seguirão. Aqui diz, versículo 2, correta tradução. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, amor ao dinheiro, para ganhar dinheiro, torpe ganância, que Paulo falou em Tito, movidos por avareza, farão comércio de vós. Farão comércio de vós, com palavras fictícias, não com palavras verdadeiras, com palavras fictícias, que Paulo chama também de fábulas, que nós falamos aqui anteriormente. E Pedro diz que para esses homens, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ouviram, amados? Esses são os pauradores frívolos. Eles são desviados da verdade. São desviados da verdade. Judas, não Judas Iscariotes, mas Judas, que foi um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José, foi quem escreveu a epístola que vem antes do Apocalipse. Vamos dar uma olhada? E Judas foi também orientado por perto pelo apóstolo Pedro. E ele escreveu assim, ó, só tem um capítulo. Epístola de Judas, antes de Apocalipse, só tem um capítulo. E Judas escreveu assim, ó, começando no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que motivo? Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses indivíduos dissimulados são essas pessoas que estão hoje sendo acolhidas pelas igrejas protestantes daí afora, do Brasil e do mundo afora, como grandes pregadores, e estão pregando mentiras. Olha o que Judas fala deles. Vamos pular um pouco para o versículo 11. Eu quero que você me acompanhe. Olho na Bíblia e ouvidos atentos. Me acompanhe e veja no versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância. Olha aqui, a terceira vez que fala isso. Movidos de ganância. Paulo falou a Tito por torpe ganância, Pedro falou movidos de avareza, Judas está falando, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens, olha só, amado, Judas não está falando de homens que andam por aí no mundo, não. Não está falando de políticos corruptos, não está falando de viciados em drogas, não está falando de ladrões e de assassinos, ele está falando aqui de pregadores. De pregadores que estão por aí pregando a palavra de Deus e se passando por homens de Deus e são do diabo. Preste atenção. Estes homens, acompanhe comigo a leitura. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes homens, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, aquele Enoque que foi arrebatado, ele escreveu alguns livros, mas desses livros um versículo é inspirado, isso aqui, ó. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aí Judas fala com a igreja, ó. Vós, porém, amados,
lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Amados, de quem que a palavra de Deus está falando? Dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos. A falsidade, o caminho da mentira está pervertendo as igrejas cristãs. É para chorar, irmãos. O que está acontecendo é para chorar. E não fique pensando, o pastor Edivaldo está exagerando. Não há exagero nenhum. Isso é exatamente o que está escrito na palavra de Deus e que está acontecendo. Igrejas norte-americanas, igrejas históricas, igrejas que já foram igrejas respeitáveis, hoje nos Estados Unidos estão escancarando as portas para o homossexualismo. Pode fazer casamentos de homossexuais à vontade, e homossexuais podem ser pastores à vontade nessas igrejas. Igrejas perversas, homens perversos, a abominação da desolação no lugar santo. Antigamente, se dizia que uma pessoa desviada é aquela que saiu da igreja. Hoje, as pessoas desviadas estão dentro das igrejas, enchendo as igrejas. As igrejas estão lotadas de gente desviada, e começando dos líderes. Os líderes das igrejas estão desviados da verdade. Por isso eu tenho convicção de que estamos nos aproximando da grande tribulação, do final dos tempos e da vinda de Jesus. E o que eu estou orando é: vem, Senhor Jesus. O que eu estou orando é: vem, Senhor Jesus. Amados, as igrejas estão sendo arrebentadas, o sistema denominacional, as denominações em geral estão sendo arrebentadas. Humanismo, idealismos, ideias humanas, movimentos psicoterapêuticos de autoajuda, de curas sem Cristo. E uma lista imensa de coisas desviadas da palavra de Deus. Essa é a realidade que nós já estamos vivendo hoje. E por isso, amados, por isso eu quero terminar
com a exortação do apóstolo Pedro. Volto algumas páginas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 14 e seguintes. Versículo 14 até o fim. Esses versículos encerram a nossa pregação de hoje. A nossa meditação de hoje. E eu vou contar uma história. Se você não sair daqui preocupado, eu duvido que você seja crente. Porque se você for crente, vai sair daqui preocupado. E querendo orar pela igreja do Senhor Jesus. Pela igreja eleita que ainda está espalhada por esse mundo aí afora. Para que todos perseverem na fé. Isso é oração bíblica. Pedro diz assim, 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A única maneira de você não ser enganado e ser levado por essa enxurrada, por esse vômito de Satanás, é crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Aleluia. Agora você vai orar comigo, vamos orar juntos. Curve a sua cabeça, aí onde você está, e vamos orar juntos. Vamos colocar todas essas coisas diante do Senhor. Na presença de Jesus. Senhor Jesus, Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes de tudo que nós acabamos de meditar nessa noite. Tu conheces a fundo, mais do que nós podemos ver e enxergar, essas realidades acerca das quais nós acabamos de falar. E eu quero te louvar porque eu sei, com certeza absoluta de fé, que Tu estás no controle
de todas essas coisas. Que mesmo que todas as coisas estejam se dissolvendo nesse mundo, toda a moralidade, toda a espiritualidade, toda a fraternidade, todo o amor, toda a verdade, embora tudo nesse mundo esteja se decompondo, o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. É por isso que nós podemos confiantemente invocar o Teu nome nessa hora e dizer que nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos na Tua palavra. Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que Tu és santo, 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 e que o Teu chamado para a nossa vida é para a santidade. Por isso a Tua palavra nos chama para a santificação cada dia de nossas vidas. E nós queremos dizer para Ti essa noite: nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. A Tua igreja eleita precisa de Ti, Jesus. A Tua noiva precisa de Ti, Jesus. Aqueles que precisam de Jesus, diga: eu preciso de Ti, Jesus. Sem Ti nada posso fazer. Sem Ti nada sei fazer. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu dependo de Ti, Jesus. Só Tu és a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, a minha salvação. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti, Jesus. Diga amém. Entregue-se ao Senhor. Entregue a sua vida. Entregue a sua casa. Entregue a sua família. Renda-se ao Senhor. Não há outro lugar seguro onde nós podemos estar. Só Jesus é o nosso lugar seguro. Só Jesus é o nosso refúgio. Só Jesus é o nosso esconderijo. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Socorre-nos, Senhor. O mundo se separa de Ti, Jesus. Como disse o salmista no Salmo 119, Senhor, já é tempo de intervires. Porque a Tua palavra está sendo vilipendiada. Já é tempo de intervires, Senhor. Por isso sabemos agora como que o Espírito Santo e a Tua noiva, a Tua igreja, clamam a Ti, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A igreja diga: vem, Senhor Jesus. Diga mais forte: vem, Senhor Jesus. A última vez: vem, Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto cantamos ao Senhor esse último cântico, aqueles que hoje forem
trazer seus dízimos ou sua oferta. Faça isso com amor, em nome de Jesus.